Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Você sabe aonde estamos? No município de Porto Ferreira, localizado na beira da SP-330, mais conhecida como Via Anhanguera. E esse município está totalmente ligado à Fazenda Santa Mariana e ao Aras Nova Tradição, que vamos conhecer essa semana. Confira! O primeiro aglomerado humano nessa região, que mais tarde deu origem ao município de Porto Ferreira, nasceu no bairro Boa Vista. Ali foi que se instalaram os primeiros moradores no ponto em que convergia a estrada que vinha de Pirassununga e dava passagem pelo rio Mogi Guaçu. Hoje, a região é conhecida como Prainha. A cidade de Porto Ferreira, ela surgiu por uma necessidade. Basicamente por uma questão de violência. Os trilhos da Companhia Paulista chegaram até a região por volta de 1880. Já existia uma pequena povoação na localidade devido às próprias fazendas cafeeiras que existiam no entorno, né? E como a Paulista não pôde continuar com os seus trilhos até a região de Ribeirão Preto, porque eles objetivavam encontrar as terras roxas de Ribeirão Preto altamente produtoras de café, nesta época, a Mogiana estava no município de Casabranca e ela continuou com seus trilhos até Batatas, atendeu a região de Franca e Ribeirão Preto, né? Como a Paulista não pôde continuar, desenvolveu-se em Porto Ferreira a navegação fluvial do rio Mogi Guaçu até a cidade de Pontal, mais ou menos 230 quilômetros de rio aí de navegação fluvial. Essa navegação fluvial, ela atraiu uma grande migração de mão de obra portuguesa para o município, não é? E como o município não existia ainda, era apenas uma povoação que pertencia parte a Descalvado e parte a Pirassununga, era muito comum casos de roubos de cavalo, jogatinas, arruaças, apostas, mortes. Então a violência era muito grande. Então, com o objetivo de minimizar esta violência e possuir na região um destacamento policial, em 1884 a Câmara de Pirassununga veio até o local e decidiu onde seria construída a igreja e o cemitério. Então podemos tomar este momento como o momento de fundação da cidade. Porto Ferreira ligava Uberaba a Santos e o município pertence à comarca de Pirassununga, com quem está ligado pela linha férrea paulista e mais estradas de rodagem. Foi elevada à vila em 1888 e atingiu um movimento espantoso em 1892. A sua região topográfica é uma das mais lindas do interior do estado de São Paulo e sua atual população está por volta de 12 mil habitantes. Várias famílias são tradicionais aqui e colaboraram muito para o surgimento da cidade e seu desenvolvimento socioeconômico, cultural. A região topográfica de Porto Ferreira é uma região de planalto, né, mais ou menos 400 metros acima do nível do mar, com exceção da sua faixa sudeste, que você tem um elevado, né, exatamente aonde passam as melhores terras que eram ricas para o cultivo do café, né? O município é cortado pelo rio Mogi Guaçu, que por muito tempo então serviu como principal fonte de renda para o município. Essa cidade é pequena e aconchegante. Vale a pena conhecer Porto Ferreira e suas qualificações. Uma delas é a base de sua economia local, a cerâmica. Atualmente, a economia de Porto Ferreira ela é muito vinculada ao setor de serviços, né? É a grande rentabilidade do município. Obviamente que Porto Ferreira é conhecido como a capital da cerâmica artística e decoração. Então existem inúmeras ceramiquinhas no município, né, que produzem materiais para decoração, não é? Também existe um setor de arte de móveis em ferro, né? Já teve um setor moveleiro muito forte, hoje em dia é um setor que passa em decadência pelo próprio preço da madeira, né? Que a madeira de lei assumiu, não é? Mas basicamente, e você tem também algumas indústrias, né? Como a Margiros Continental, que produz chaves de todos os tipos, a Cerâmica Porto Ferreira, que produz pisos, e as fábricas de garrafa, a Veralha, né? E a própria Vidroporto, como também uma unidade da Cargill. Então é uma economia bastante diversificada, embora você não tenha indústrias de grande porte nacional.
A origem do nome da Vila Porto Ferreira foi tirada do nome João Ferreira, que era um morador há mais de 30 anos no lugar onde hoje são as docas do Mogi. Ele possuía um casebre de pau a pique e uma barca de passagem. E pouco depois foi inaugurada a espalhafatosa fluvial com ponto de partida desse local. E daí veio o nome Porto do João Ferreira, mais tarde Porto Ferreira, cidade com Largo da Matriz espaçoso e moderno, ruas largas e traçadas, iluminada e limpa, cidade cujo símbolo é o brasão com as flechas de São Sebastião, o santo padroeiro. A partir do momento da construção da igreja, que ficou pronta em 1890, não é? Pôde-se então estabelecer em Porto Ferreira a freguesia, né? Porto Ferreira virou uma freguesia. E a partir de então, a população se desenvolveu, a cidade se desenvolveu, muito ligada aos próprios cafeicultores, né, os proprietários de terras, os grandes coronéis do final do século XIX, né? Então ela teve esse desenvolvimento vinculado a esses coronéis, né? E em 1896 ela adquiriu a sua emancipação com o nome de Porto Ferreira, em homenagem ao balseiro que existia antes do porto, antes da chegada do trilho do trem, e como essa região era conhecida. Como documento comprobatório, você pode consultar as fontes do jornal A Província do Estado de São Paulo, e lá aponta a região como a região do Porto do João Ferreira. Não havia iluminação pública em Porto Ferreira de 1898 a 1899. Por isso, foram instalados lampiões belgas a querosene, colocados nos postes com lanternas de vidro, localizado nas esquinas e no centro da vila. Eles eram mais numerosos. Esses lampiões eram acesos às 18 horas e apagados às 22 horas, mas quando havia lua cheia, eles eram apagados logo que ela surgisse. Os lampiões iluminaram a vila até 1911, quando Valentim José da Silva Lopes instalou a usina de Força e Luz São Valentim. A igreja que existe na cidade de Porto Ferreira foi construída em 1886 e em 1920 ela foi totalmente reformada a expensas do Procopinho. Em 1952 foi demolida e posteriormente Dr. Décio Vieira Palma doou todo o madeiramento já raro na região, avaliado na época em 1 milhão de cruzeiros. Para reconstruir a igreja, além disso, ele fez várias outras doações em dinheiro e se tornou, assim, presidente da comissão de obras da aludida igreja. Porto Ferreira tem o santo padroeiro São Sebastião. De acordo com nossas pesquisas históricas, não conseguimos encontrar a origem do porquê São Sebastião se tornou o santo padroeiro da cidade. Não há nenhuma evidência histórica para com isso. Porém, nos primeiros documentos que nós encontramos, de mais ou menos 1886 até 1890, já citava, né, o padroeiro São Sebastião de Porto Ferreira, né, no caso, na construção da capela do município, né. O que se sabe é que a igreja assumiu um papel muito importante na época. Como você tinha um problema de violência muito grande, né, e o próprio processo de paroquialização da igreja, quando a igreja se aproxima de Roma após a proclamação da República, né, e na instituição dos 7 sacramentos, ela veio moralizar os habitantes de Porto Ferreira. Obviamente que essa moralização ela aconteceu com inúmeros atritos, né? Muitos cidadãos se revoltaram, se rebelaram contra o padre. Um padre sofreu atentado, principalmente por cobrar os furos da igreja, e outro padre também quase morreu quando roubaram o cavalo dele. Isso no começo do século XIX, no fim do século XIX, começo do século XX. Hoje você acompanhou de perto a história do município de Porto Ferreira. Amanhã você vai ver a Fazenda Santa Mariana e o Aras Nova Tradição, que estão totalmente ligados a esse município, que já teve como dono Procópio Araújo de Carvalho. Até lá! Tchau!